Bem-vindos. Temos aqui connosco a transcrição do primeiro discurso de António José Seguro como presidente eleito. Foi nas Caldas da Rainha. E a grande questão que me salta logo ao ler isto é: estamos perante uma obra-prima de comunicação, um manual de intenções que define uma nova forma de estar na presidência? Ou, pelo contrário, é um projeto tão ambicioso que está quase destinado a colidir com a realidade? Essa é, sem dúvida, a pergunta de 1 milhão de euros. Porque um discurso destes, sabes, no calor da vitória, nunca é só fogo de artifício e abraços. Claro. É a primeira pedra do edifício que ele vai tentar construir nos próximos 5 anos. E cada palavra é um tijolo, quer dizer, colocado com uma intenção muito, muito específica. A nossa tarefa aqui é perceber se estes tijolos assentam em bases sólidas ou em areia. E ele começa de uma forma que desafia todas as convenções. Nada de agradecimentos à campanha, nada daquela euforia normal. A primeira frase é, cito, uma palavra de pesar pelas 15 vidas perdidas causadas pela catástrofe que nos atingiu. Epá, é um murro no estômago, no meio do que devia ser uma festa. É arriscado, não é? É extremamente arriscado, mas, bem, é um risco calculado ao milímetro. Pensa nisto. No exato momento em que a sua vitória pessoal é a grande notícia, ele sequestra a agenda e força o país inteiro a olhar para uma tragédia coletiva. Certo. Com isto, ele não se posiciona apenas como o presidente eleito. Ele reclama para si, antes mesmo de tomar posse, o papel de, consolador-chefe da nação. Consolador-chefe. Gosto disso. É uma posição que lhe dá uma autoridade moral quase imediata, que transcende a política. Precisamente, mas há aqui uma subtileza que é crucial. Isto podia ser visto como uma instrumentalização um bocado cínica de uma tragédia, um aproveitamento. Sim, claro. Os opositores podiam facilmente atacá-lo por aí. Podiam. Então, como é que ele evita essa armadilha? Porque, de facto, ao ler o discurso, não soa a isso. Não, não soa. Ele evita-a porque não se fica pela lamentação. Transforma imediatamente a dor em ação. E, mais importante, em responsabilidade. A frase-chave é esta: a solidariedade dos portugueses não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. Isto é um tiro direto ao coração da máquina governativa. É verdade. Ele não está só a chorar com as vítimas, está a dizer ao governo e à administração pública: olhem, a culpa também é vossa e eu estou aqui para garantir que cumprem o vosso papel. Torna-se muito específico. Fala dos 2,5 milhões de euros e diz, preto no branco, não aceitarei burocracias. Isso é quase uma declaração de guerra à inércia do Estado, no seu primeiro minuto como presidente eleito. Exato. Ele cria um contrato direto com as pessoas afetadas, passando por cima de todo o aparelho estatal. Ao prometer visitá-los e dizer não vos esquecerei e não vos abandonarei, ele está a criar o seu próprio canal de fiscalização. É um movimento de poder tremendo. É. Ele pega na crise e usa para definir a sua relação com o governo antes mesmo de o primeiro-ministro o poder felicitar devidamente. E culmina tudo com aquela frase que parece ser o lema de toda esta secção. Precisamos de um país preparado, não de um país surpreendido. Ele transforma uma resposta às cheias e incêndios numa filosofia de governação para o país inteiro. E ao fazer isso, ele está a introduzir subtilmente um tema que será central no seu mandato: a crise climática. Quando ele fala em fenómenos atmosféricos severos que cada vez, infelizmente, serão mais frequentes. Sim. Ele está a dizer que a gestão de crises deixou de ser um talvez para ser uma certeza e que a cultura do improviso, do nosso desenrascanço português, acabou. Pelo menos no que depender dele. É uma forma de dizer a todos: o mundo mudou e a forma de governar tem de mudar com ele. É impressionante como ele consegue transformar a gestão de uma crise na fundação de toda a sua presidência. Mas ele sabe que essa autoridade moral que acabou de construir precisa de uma base pessoal, de uma história. E é aí que ele nos leva de volta às suas origens, certo? Sim, é a segunda parte do edifício. Depois de se apresentar como líder na tragédia, tem de se apresentar como o homem do povo. E a cartada é clássica, mas eficaz. Sou o menino de uma pequena vila do interior, filho de uma família simples que aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da palavra dada. E remata com sou um de vós. Mas isto não é um clichê que todos os políticos usam? Será que ainda funciona? Olha, funciona se for credível e, mais importante, se for a base para algo maior. Sozinho é um clichê, mas ele usa esta origem humilde como a justificação para a sua maior promessa:
a independência. Ele diz: sou livre, vivo sem amarras, precisamente depois de nos lembrar de onde vem. É claro. A lógica implícita é: eu não devo nada às elites de Lisboa, não venho dos salões do poder. A minha única dívida é para com as pessoas como eu. Mas vamos ser realistas. Um presidente que cresceu e fez carreira num partido que foi eleito com o apoio de uma enorme máquina política pode alguma vez ser verdadeiramente livre? Não é uma contradição nos termos? É a grande contradição da política moderna. E ele sabe disso. É por isso que ele tenta redefinir o que essa liberdade significa na prática. Não é uma liberdade anárquica de fazer o que lhe apetece. Ele encora-a em algo muito concreto, a Constituição, que ele chama o nosso chão comum. Certo. A mensagem é: a minha liberdade não é para servir a minha agenda, é para servir a lei fundamental que nos une a todos. É uma forma inteligente de transformar um slogan de campanha numa promessa de função institucional. E é essa promessa que o leva ao ponto mais delicado e, para mim, mais fascinante do discurso, a definição da sua relação com o governo. Ele diz: jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente. E depois insiste: não serei oposição, serei exigência. Isto é um arame tão fino que parece impossível de caminhar sobre ele. É o cerne da sua proposta presidencial e é uma rejeição explícita de dois modelos que conhecemos bem em Portugal. O presidente, que é uma espécie de primeiro-ministro sombra em oposição constante. Sim. E o presidente, que é uma figura mais decorativa, o chamado magistrado de influência, que fala pouco e consente muito. Ele está a tentar criar uma terceira via. Uma presidência de exigência. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Quando é que a exigência se transforma em oposição? Onde é que está a linha? A linha, segundo ele, está nos resultados. Repara na frase que ele usa: a estabilidade nunca é um fim para manter tudo na mesma. Isto é um recado direto ao governo. Sem dúvida. Ele está a dizer: eu vou garantir a estabilidade governativa, não vou criar crises artificiais, mas essa estabilidade é um contrato com uma condição. Têm de apresentar resultados, têm de resolver os problemas das pessoas. A exigência dele será a fiscalização desses resultados. Portanto, a cooperação institucional dele é um cheque com prazo, não é um cheque em branco. Exatamente, e ele reforça essa ideia quando diz que em Belém os interesses ficam à porta e que a transparência e a ética são inegociáveis. Está a posicionar-se como o guardião do interesse público, o auditor-geral da nação, que colabora com o Conselho de Administração, que é o governo, mas que se reserva o direito de vetar as decisões e de pedir contas se os objetivos não forem cumpridos. E chama-lhe uma oportunidade única. Espera lá, é normal um presidente recém-eleito pôr logo um cronómetro em cima da mesa e dizer a todos os partidos: agora não há desculpas. Parece-me uma afronta, quase uma ameaça. É uma afronta. E é deliberado. Ele está a aumentar a pressão sobre toda a classe política desde o primeiro dia. Durante anos, a desculpa para a falta de reformas estruturais foi sempre a proximidade das eleições seguintes. Sempre. Não podemos tomar esta medida impopular porque temos legislativas daqui a um ano, ou não podemos fazer um pacto de regime porque as autárquicas estão à porta. Pronto, ele está a retirar essa desculpa da mesa. Falo de forma muito dura. A frase "os portugueses não perdoarão aos políticos que desperdicemos os próximos 3 anos" é de uma severidade imensa. Ele não se inclui nos políticos. Ele coloca-se como a voz dos portugueses a dar um ultimato aos partidos. E reparem na lista de problemas que ele enumera: saúde, habitação, jovens, desigualdade, pobreza. Sim, os mais difíceis. São os problemas mais fraturantes e mais difíceis de resolver. Ele não está a pedir consensos sobre matérias fáceis. Está a exigir que nesta janela de oportunidade se ataquem os cancros do país. E diz mais: ele não vai ficar à espera que isso aconteça. Ele diz: serei o impulsionador dessa mudança para uma cultura de compromisso. O que nos leva de volta à questão da exigência. Ele vai usar os seus poderes, a convocação do Conselho de Estado, as mensagens ao país, o poder de veto para forçar estes compromissos a acontecerem. É o que ele está a prometer. Ele está a delinear uma presidência proativa quase. Intervencionista, não no dia-a-dia do governo, mas na definição das grandes prioridades nacionais e na pressão para que haja acordos. É um modelo muito diferente do árbitro que se limita a apitar as faltas. Sim, é verdade. Ele quer ser uma espécie de jogador-treinador que está em campo a empurrar a equipa para a frente.
É uma visão coerente, tenho de admitir. Ele começa na crise para ganhar autoridade moral, define a sua base pessoal para garantir independência, estabelece o seu papel como um fiscalizador exigente e, por fim, apresenta um plano de ação com prazo. O edifício está montado. Sim, e como em qualquer bom discurso, o final tem de elevar os espíritos. Depois de toda esta análise fria da política e da governação, o tom muda, torna-se mais emotivo, mais inspirador. Ele diz que recusa a narrativa da decadência e que o medo paralisa é a esperança que constrói. É a parte em que ele tem de vender este projeto ambicioso e exigente não como um fardo, mas como uma aventura coletiva. Exatamente. Nenhum líder consegue mobilizar um país apenas com avisos e ultimatos. É preciso uma visão, um desenho, e é isso que ele tenta construir no final. Apela à resiliência, à coragem e tenta unir o país em torno de um objetivo, um Portugal de excelência e justo. E fecha o círculo. E fecha um círculo de forma perfeita, voltando ao ponto de partida. Ele termina a dizer que a sua primeira lealdade é para com os portugueses. Começou com as pessoas na tragédia, termina com as pessoas na esperança. Voltando então à nossa pergunta inicial, depois de dissecar tudo isto, ficamos com a ideia de uma obra-prima de comunicação ou de um projeto perigosamente ambicioso? Eu diria que é as duas coisas. Como peça de comunicação política, o discurso é notável. Move-se do particular para o universal, do emocional para o racional e constrói uma narrativa muito poderosa e coerente sobre o tipo de presidente que ele quer ser. Certo. Tenta ser, ao mesmo tempo, um abraço à nação sofredora e um abanão na classe política. Mas a ambição do projeto é o seu maior risco. Ele está a prometer um equilíbrio muito difícil entre cooperação e exigência, entre estabilidade e reforma. E é aí que reside o perigo. A arquitetura do discurso é perfeita, mas a política real é suja, é lenta e cheia de compromissos que nem sempre são transparentes. Claro. A grande questão que este discurso não responde, nem podia responder, é: o que acontece quando a sua exigência por resultados rápidos em nome do interesse público colide frontalmente com a agenda, os tempos ou os interesses partidários do governo? O que acontece quando o governo disser: Senhor Presidente, agradecemos a sua exigência, mas a nossa prioridade é outra. Ou, isso não é possível fazer em 3 anos. Exato. Nesse momento, como é que ele mantém a lealdade e cooperação institucional? A exigência dele, na prática, não se torna indistinguível da oposição. Manter-se nesse arame fino, sob a pressão dos acontecimentos, esse será o verdadeiro teste desta presidência. Este discurso foi a promessa, a execução será uma história completamente diferente.